Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa e hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje estamos num lugar especial, é o Parque da Poesia, onde tudo tem um som especial. Vamos passear por esse lugar mágico e descobrir as maravilhas que estão escondidas nos poemas. Vamos entender como eles são organizados e conhecer umas curiosidades bem legais sobre as rimas e os sons que deixam tudo mais bonito. Preparados? Então bora lá! Pessoal, tem uma curiosidade aqui. Vocês costumam carregar um guarda-chuva aí na mochila? Porque afinal de contas, Manaus pode chover, pode não chover. E olha só, vocês sabiam que a poeta Rosana Rios já falou sobre esse objeto maravilhoso em um de seus poemas? Leiam comigo. Os guarda-chuvas. Tenho 4 guarda-chuvas, todos os 4 com defeito. Um emperra quando abre, o outro não fecha direito. Um deles vira ao contrário se eu abro sem ter cuidado. Outro, então, solta as varetas e fica todo amassado. O quarto é bem pequenininho para carregar por aí. Porém, toda vez que chove, eu descubro que esqueci. Ah, bonitos! Coitado do dono desses guarda-chuvas, hein? Nenhum funciona direito. Mas vamos aproveitar essa leitura para aprender mais sobre como um poema funciona. Olhem bem para ele aí na tela. Conseguem notar o que tem de especial? Primeiro, reparem que o poema tem linhas curtinhas, certo? Cada uma dessas linhas é chamada de verso. E vocês viram que temos 3 bloquinhos com esses versos? Cada bloco desses, no poema, chamamos de estrofe. É como se os versos fossem sozinhos e as estrofes fossem uma equipe unida de versos. Fácil, né? Agora já sabemos, verso é cada linha do poema, estrofe é cada bloco de versos. Bonitos, agora vamos conhecer o rio das sílabas poéticas. Esse rio guarda um segredinho. Só contamos as sílabas poéticas até onde o som é mais forte, ou seja, até a sílaba tônica. Vou explicar melhor para vocês. Estudantes, cada verso é feito com um número de sílabas poéticas. E o que são essas sílabas poéticas, professora? Então, elas são contadas um pouquinho diferente das sílabas gramaticais que aprendemos na escola. Em um verso, a contagem vai só até a última sílaba tônica, a sílaba mais forte. E mais, quando temos vogais juntinhas, costumamos contar tudo como uma sílaba só. Quer ver? Vamos pegar o primeiro verso da segunda estrofe do poema. Um deles vira ao contrário. Se fôssemos separar pelas sílabas gramaticais, seria assim. Um deles vira ao contrário. Mas na contagem poética fica assim, juntando as vogais e contando só até a sílaba forte. Um deles vira ao contrário. Observem que paramos na sílaba tra, que é a mais forte, e excluímos a sílaba rio. Agora, vamos contar juntos as sílabas poéticas? Quantas temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Temos 7 sílabas poéticas aqui. E bonitos, dependendo do número de sílabas poéticas, os versos podem ser de vários tipos. Por exemplo, os versos com 7 sílabas são chamados de redondilhas maiores, como esse verso que nós vimos. Já o verso com 5 sílabas chamamos de redondilha menor. Essas duas formas de fazer um verso são as mais comuns de ver na poesia, porque deixam a leitura com um ritmo bem divertido de ouvir. Bem,
E vocês lembram que as estrofes são os blocos de versos? Então, temos vários tipos diferentes de estrofes também. Vejam só, se a estrofe tem um verso, temos um monóstico. Se tem 2 versos, é um dístico. 3 versos, um terceto. 4 versos, um quarteto. E por aí vai, bonitos. Pode ter até estrofes com 10 versos ou mais, acredita? Vejam aí na telinha uma tabela bem legal com os tipos de estrofes que podemos encontrar no mundo da poesia. E aí, vamos contar quantos versos tem em cada estrofe do nosso poema que vimos lá no início da aula? Olha só! 1, 2, 3, 4. Isso mesmo, são 4 versos em cada estrofe. Então podemos dizer que temos 3 quartetos nesse poema. Agora, bonitos, perceberam que algumas palavras são parecidas no final? Vamos voltar lá na primeira estrofe do poema. Tenho 4 guarda-chuvas, todos os 4 com defeito. Um emperra quando abre, outro não fecha direito. Olhem só, defeito e direito terminam com o mesmo som. Legal, né? Isso é o que é uma rima, que nem bonitos e apitos. Esses sons parecidos no final das palavras são chamados de rimas. Elas deixam o poema com um ritmo gostoso, quase como uma música, não é? Bonitos, estamos aqui no palco das palavras para explorar um pouco mais os efeitos sonoros dos poemas. Um recurso bem bacana usado nos poemas para brincar com o som das palavras é a aliteração. Querem saber o que é isso? Ah, eu nem vou precisar explicar, porque o MC Raul vem aí cantar o rap da aliteração para vocês entenderem. Fiquem com ele! Fala, pupilo! Yo, yo, yo! Se liga! Nosso assunto é bem legal, você vai se divertir. É a aliteração que faz o som se repetir. É consoante igualzinha aparecendo sem parar. Presta atenção porque agora eu vou mostrar. O meu gato gritou no galho do galinheiro. Tina tropeçou na tábua do tabuleiro. Marcos mandou a mala para Mariana. Consoante se repete, isso é muito bacana. Eita, por essa vocês não esperavam, hein, bonitos? Vocês entenderam o que o nosso rapper disse? Isso mesmo, a aliteração é quando os sons das consoantes se repetem em um poema. Percebam que durante a música o professor Raul usou várias aliterações. No verso, o meu gato gritou no galho do galinheiro, temos a repetição da consoante G. Já no segundo verso, temos Tina tropeçou na tábua do tabuleiro. Vejam só como a consoante T vai sendo repetida e o poema fica super divertido de ler. É mesmo uma maravilha, não é? Isso é a aliteração, pessoal. Repetição de sons de consoantes. Bonitos, eu estou amando toda essa poesia e sons maravilhosos. Agora vocês já sabem bastante sobre os poemas e estão prontos para identificar o que estudamos em outros textos também. Hoje vimos o que são versos e estrofes, sílabas poéticas, rimas, aliteração. Foi uma aula e tanto. Agora vamos nos divertir com uma questão modelo? Bora! Leia o texto e responda a questão. Chove chuva. Chove chuva, chove sem parar, pois eu vou fazer uma prece para Deus nosso Senhor, para a chuva parar, de molhar o meu divino amor. Nosso enunciado diz o seguinte: a música tem aliteração em qual verso? Letra A, pois eu vou fazer uma prece. Letra B, para Deus nosso Senhor. Letra C, chove chuva. Ou letra D, chove sem parar. Bonitos, antes de analisarmos as alternativas, vale lembrar que as aliterações
São repetições de sons consonantais no início ou dentro das palavras, ajudando a criar ritmo e musicalidade nos textos. Bom, primeiramente dizer que a aliteração no verso "pois eu vou fazer uma prece" não faz sentido aqui, porque não há repetição marcante de sons consonantais. As palavras são diferentes e não criam esse efeito sonoro. Então, vamos eliminando a letra A. Além disso, pessoal, o verso "chove sem parar" também não apresenta literação, pois os sons das consoantes não se repetem de forma expressiva. Podemos eliminar a letra D. Já a letra B, para Deus Nosso Senhor, aqui o verso não apresenta uma sequência de consoantes iguais o suficiente para formar uma literação. Por isso, podemos eliminar a letra B. Sobrou apenas uma opção, hein? No verso "chove chuva", temos a repetição do som CH, o que cria um efeito sonoro bem marcante e ritmado. Essa repetição de consoantes é justamente o que chamamos de aliteração. Por isso, letra C de carequinha é a correta. Agora, bonitos, vamos praticar! E aí, bonitos e bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Jensen, de Língua Portuguesa. E a dica de hoje é sobre um detalhe que deixa o poema ainda mais bonito: as rimas. Vamos ouvir um trechinho de um poema de Manuel Bandeira? Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Perceberam, bonitos? A palavra chora combina com agora, e a palavra desencanto combina com pranto. As palavras terminam com sons parecidos. Isso é rima. Então anotem aí, bonitos. A rima deixa o poema mais bonito, mais musical e gostoso de ouvir. É quando as palavras, geralmente no final dos versos, têm sons iguais ou parecidos. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E agora, vamos praticar! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Para a nossa primeira questão, leia o texto e responda a questão. Bons e maus negócios. Fabricantes de calçados ganhariam dinheiro e ficariam gratos às centopeias se elas usassem sapatos. Dentistas e protéticos viveriam na maior fartura se os jacarés usassem dentadura. Lojas de artigo de inverno teriam muito mais lugar ao sol se as girafas usassem cachecol. Mas o que seria de nós, eu me pergunto, se os elefantes resolvessem meter o nariz em nossos assuntos? Bonitos, protético significa aquele profissional que confecciona dentaduras. Nosso enunciado diz o seguinte: o poema apresentado possui: letra A, 20 versos, letra B, aliterações, letra C, rimas ou letra D, 2 estrofes. Que entre o cronômetro.
Bonitos, vocês lembram das partes importantes que aparecem nos poemas? Temos a aliteração, que acontece quando o mesmo som de uma letra se repete várias vezes. A rima, que aparece quando as palavras terminam com o mesmo som e deixa a leitura mais gostosa e musical. E os versos, que são cada linha do poema, como se fosse uma frase poética. Agora que já relembramos tudo isso, vamos analisar com atenção cada uma das alternativas. Primeiro, vamos conferir a alternativa A, que fala que o poema possui 20 versos. Quando lemos com calma e contamos linha por linha, percebemos que o poema tem 12 versos no total, e não 20. Por isso, essa alternativa está incorreta e podemos eliminá-la. Agora, bonitos, vamos analisar a alternativa B, que fala sobre a presença de aliterações. Como já lembramos, a aliteração é quando um som consonantal se repete várias vezes. Bem, apesar de alguns sons aparecerem mais de uma vez no poema, não há uma repetição tão marcante e intencional de uma mesma consoante, que caracterize uma verdadeira literação. Por esse motivo, essa alternativa também está incorreta e podemos eliminá-la. Olhem só a alternativa D, que diz que o poema tem 2 estrofes. Quando olhamos para a organização do poema, vemos que ele é escrito de forma contínua, sem divisão clara em blocos ou partes separadas. Ele é composto por uma única estrofe que junta todos os versos. Assim, a alternativa D também está incorreta e podemos eliminá-la. Agora sim, bonitos, chegamos à alternativa correta. Ao ler o poema, dá para perceber que ele está cheio de rimas, como ingratos e sapatos, fartura e dentadura, sol e cachecol. Essas rimas deixam a leitura mais divertida, musical e fácil de lembrar. Por isso, a alternativa correta é a letra C. O poema possui rimas. Olha que bacana, hein, bonitos? Bora para a próxima questão? Leia o texto e responda a questão. Espantalho. Homem de palha, coração de capim, vai embora aos pouquinhos no bico dos passarinhos e fim. Nosso enunciado diz o seguinte: o último verso é o mais curto por quê? Letra A indica que o espantalho desapareceu? Letra B, o autor só usou versos de uma sílaba? Letra C, o texto fica mais bonito? Letra D, traz um efeito de mistério na leitura. Tempo na tela. Bonitos, vocês sabiam que, nos poemas, o tamanho dos versos pode influenciar bastante o significado e o sentimento que eles transmitem? Pois é, quando o autor escolhe escrever versos curtos ou longos, ele faz isso para criar efeitos diferentes. Pode dar mais ritmo, destacar uma ideia ou até provocar surpresa. Agora que sabemos disso, vamos analisar com atenção cada uma das alternativas. Primeiro, vamos olhar a alternativa B, que diz que o autor só usou versos de uma sílaba. Quando lemos o poema, percebemos que isso não é verdade. Há versos curtos sim, mas com várias sílabas, como homem de palha e no bico dos passarinhos. Por isso, essa alternativa está incorreta e podemos eliminá-la. Agora vamos analisar a alternativa C, que fala que o verso ficou mais curto
apenas para o texto ficar mais bonito. É claro que os poetas gostam de criar textos bonitos, mas a escolha de diminuir o último verso tem um sentido mais importante do que apenas a estética. Sendo assim, essa alternativa também está incorreta e podemos eliminá-la. Olhem só a alternativa D, que diz que o verso cria um efeito de mistério. O poema é bem direto e não tenta nos deixar curiosos sobre o que aconteceu. Pelo contrário, ele nos mostra claramente que o espantalho vai embora aos poucos, até que chega ao fim. Assim, essa alternativa está incorreta e podemos eliminá-la também. Agora sim, bonitos! A alternativa correta é a letra A. O último verso é o mais curto porque ele indica de forma clara e rápida que o espantalho desapareceu. A palavra fim mostra que a transformação acabou e reforça a ideia de que ele deixou de existir, tornando esse encerramento bem marcante. Por isso, essa é a resposta certa. Opa, já estamos quase no fim. Próxima questão. Leia o texto e responda a questão. Por enquanto sou pequeno. Por enquanto sou pequeno, mas vou aprender a ler. Já sei ler palavra inteira. Leio para cima e para baixo e plantando bananeira. Por enquanto sou pequeno. Uma coisa vou dizer, com certeza e alegria, sei que nunca vou esquecer da beleza da poesia. Nosso enunciado diz o seguinte, na segunda estrofe do poema. Letra A. Há 8 versos no total. Letra B. Há aliterações marcantes. Letra C. Há 10 sílabas em cada verso. Ou letra D. Há rimas entre os versos. Tempo na tela. Bonitos, vocês lembram o que é rima? Ela acontece quando as palavras terminam com sons parecidos ou iguais. Isso deixa o poema mais musical, divertido e fácil de decorar. A rima também ajuda a dar ritmo e até emocionar quem está lendo. Agora que já lembramos dessa parte importante dos poemas, bora analisar com atenção cada uma das alternativas. Primeiro, vamos observar a alternativa A, que fala que há 8 versos na segunda estrofe. Quando lemos com calma, percebemos que a segunda estrofe tem 5 versos e não 8. Isso quer dizer que a alternativa A está incorreta e podemos eliminá-la. Agora, a alternativa B fala sobre aliterações marcantes. Sabemos que a aliteração é quando o mesmo som consonantal se repete várias vezes para criar um efeito sonoro. Mas, ao ler a segunda estrofe, não percebemos uma repetição forte de sons que chamaria a atenção como uma aliteração marcante. Por isso, essa alternativa também está incorreta e podemos eliminá-la. Olhem só a alternativa C, que afirma que há 10 sílabas em cada verso. Quando fazemos a contagem das sílabas poéticas, percebemos que os versos têm tamanhos variados, mas não chegam a ter exatamente 10 sílabas cada um. Sendo assim, essa alternativa está incorreta e também podemos eliminá-la. Agora sim, bonitos! Ao lermos a segunda estrofe, percebemos claramente que há rimas entre os versos.
como em dizer e esquecer, ou ainda entre alegria e poesia. Essas rimas deixam o poema mais gostoso de ler e mostram como o autor quis brincar com os sons. Por isso, a alternativa correta é a letra D. Há rimas entre os versos. E aí, bonitos e bonitas, aproveitaram o encontro de hoje? Espero que sim. Vejo vocês no próximo Sexto Tempo. Tchau!